Presidente, demais vereadores, pessoal que nos assiste aqui pessoalmente, pela rede social, também pela TVL. Presidente, eu não poderia deixar de parabenizar os 12 senadores e 70 deputados federais que protocolaram, na data de ontem, o pedido de impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso. Veja bem, eu, como advogado, eu tenho o maior respeito pelas instituições do judiciário. É como aqui, nós, na Câmara, se um vereador fizer bobagem, todo mundo fala, aquela Câmara lá, aqueles vereadores lá, mas a gente tem que entender que a minha crítica não é contra o STF, mas sim contra, né, as ações realizadas por alguém que está no cargo e a gente não pode deixar de negar que isso acontece. Quero aqui dizer que o ministro Barroso, para quem não lembra, é aquele que falou, perdeu o mané, é aquele que falou que eleição não se ganha, eleição se toma. E logo ele fica preocupado, pergunta, não tem microfone ligado aí, né? Dá para ver isso, está no vídeo do YouTube, é público, né? E o pessoal fala, olha, eu acho que o microfone está ligado, sim. Um ministro do STF. Né? O STF é o Supremo Tribunal Federal, é o órgão que representa a instância máxima do Poder Judiciário brasileiro. Atua como defensor da Constituição Federal, agindo como Suprema Corte do Brasil, julgando casos de constitucionalidade e inconstitucionalidade. E a nossa Constituição Federal fala, no artigo 5º, que todos são iguais perante a lei. Se todos são iguais perante a lei, o ministro do STF também é igual a qualquer cidadão brasileiro e merece ser julgado pelas suas ações no exercício das suas funções. Veja bem, o teor da fala do ministro não deixa dúvidas quanto à sua natureza político-partidária. Ou seja, ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal fazendo política no cargo. Né? Isso é indubitável as ações ilegais dele no exercício da função. A gota d'água aconteceu, ele já no dia 5 de julho, na cidade de Porto Alegre, já tinha se manifestado de forma descarada que o poder, ele mesmo falou, o poder judiciário deixou de ser somente um poder que garante os direitos da Constituição para se tornar um poder político. Ele diz isso, né, declaradamente. E agora, no dia 12 de julho, justamente no dia 12 de julho, que eu mencionei aqui na moção, que foi o dia que o governo federal anunciou o fim do programa das escolas cívico-militares, enquanto isso, no dia 12 de julho, o ministro Luiz Roberto Barroso estava lá num evento da União Nacional dos Estudantes, da UNE, fazendo política. E lá ele fala, já enfrentei a ditadura, já enfrentei o bolsonarismo. E mais que isso, fui eu que consegui o dinheiro da enfermagem, porque não tinha o dinheiro. Chegamos de tudo, chegamos com a lei de tudo aí. Ele dizendo que ele conseguiu o dinheiro do piso da enfermagem. Estar aqui é reencontrar o meu próprio passado de enfrentamento do autoritarismo, da intolerância e de gente que grita em vez de ouvir, de gente que xinga em vez de botar argumentos na mesa. Isso é o bolsonarismo. Gente que não tem argumentos, gente que grita. Veja bem, senhores e senhoras, nós tivemos uma eleição no qual o Lula foi eleito com 2 milhões de votos de diferença só. De 60 milhões, Bolsonaro fez 58 milhões de votos. Então, dizer que bolsonarismo é isso, que é gente que grita, é gente que autoritária, é gente de ditadura, terrorismo, é dizer para 58 milhões de pessoas no Brasil que... Conceda uma parte, vereador. Com autorização do orador, ouçam a parte do vereador Emanuel Santos Tuca. Não poderia, colega Campesato, vereador Campesato, deixar de participar dessa sua oportuna fala. Dizer que entristece a insegurança jurídica pregada pela esquerda. Quando um juiz da Suprema Corte, que deveria dar o exemplo, ele deixa de cumprir a imparcialidade que é inerente a todo e qualquer juiz do nosso país. Ele deixa de cumprir esse preceito constitucional do judiciário, de um juiz, que é ser imparcial. E essa nos leva a pensar
Essa é uma ditadura e é uma democracia relativa da esquerda e do governo Lula. Isso nos entristece, isso nos preocupa, porque balança as estruturas das instituições que devem servir o povo e não se servir do povo. Obrigado. Presidente, mais um minutinho só para concluir o pronunciamento. Mais um minuto em virtude do aparte para Vossa Excelência poder concluir. Certamente, vereador Tuca, nós estamos aqui já, falando sobre isso há um bom tempo, mas até a minha fala não é nem no sentido de direita e esquerda, mas sim no sentido do órgão do judiciário chamado STF, no qual é um órgão de extremo respeito no nosso país, e da ação adotada por uma pessoa no exercício da função. Aqui diz, no artigo 39, que estabelece os crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, diz no item 3, exercer atividade político-partidária. Isso é crime, certo? No inciso 5 diz proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Então, é simples, cabe ao Senado fazer o julgamento desse impeachment, e espero, se eu pudesse, eu teria assinado junto esse impeachment, deixo aqui o meu voto, e espero que a justiça seja feita nesse país e esse juiz seja afastado por impedimento. Muito obrigado.